Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui ao Decisão de Valor, esse canal que existe para trazer mais informação sobre finanças pessoais, investimentos e dinheiro em geral. Hoje o vídeo é sobre o que fazer em 2025 para proteger o nosso dinheiro contra esse momento bastante turbulento que a gente está vivendo, né? Não só na política, mas do ponto de vista econômico também, um monte de coisa indo para lá e para cá, e a gente balançando no meio dessa tempestade, como é que a gente faz para proteger um pouco do nosso dinheiro, né? Antes da gente começar, eu queria pedir para vocês deixar aquele like, se inscreve, faça parte do canal. Como eu já falei em outros vídeos, me ajuda, obviamente, mas ajuda você também. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, isso é um sinal para o YouTube para te indicar mais conteúdo deste canal, outros canais também tão bons quanto este, que vão te trazer mais informação, né, vão te trazer mais insights aí. A gente pode ver por aí que o cenário está bastante movimentado ultimamente, né? Do ponto de vista político, a gente teve aí eleições americanas, tem um monte de coisa acontecendo ao redor do mundo, no parlamento da União Europeia, França, a gente tem a gente tem também algum cenário de guerra rolando ali no Oriente Médio, né? E para falar um pouco mais próximo da gente, a gente tem toda essa instabilidade política, econômica, com juros subindo, já precificado mais alto para o ano que vem. Isso significa que as pessoas estão enxergando que tem espaço para muito mais subida dos juros aí. Do outro lado, a inflação também está começando a ficar um pouco mais descontrolada, dólar já bateu R$ 6. Então a gente começa a olhar para isso e fala, tá, o que é que eu faço com o meu amado e suado dinheirinho, não é mesmo? Bom, e para a gente chegar em o que fazer, primeiro eu preciso entender um pouquinho o que é essa instabilidade e por que é que o mercado chacoalha tanto, né, quando algumas dessas coisas começam a mudar, né? Então fica aí comigo, vamos falar um pouquinho disso. Vamos começar do começo. E por que é tão ruim para o mercado quando existem essas mudanças? Bom, o maior problema para o mercado financeiro, para as pessoas que gerenciam muito dinheiro, porque é elas que na realidade acabam gerando essa movimentação, quedas no mercado, esse tipo de coisa, é que essa galera, eles não gostam de incertezas. Essa é a palavra. Para eles, se o mercado está subindo, se está caindo, se está andando de lado, tudo é bom, desde que seja previsível. Eles consigam olhar para os movimentos do mercado e imaginar que aquilo vai continuar seguindo uma tendência estável ao longo de um tempo, né? Então, a parte mais importante para quem gerencia muito dinheiro é estabilidade. E aí você, como um investidor pequeno que está começando agora, ou mesmo que está começando a pensar em investir, o que é que você pode fazer para proteger o seu dinheiro também, né? Porque cada um tem aí as suas ferramentas. Então, isso que nós vamos explorar um pouquinho, tá? Então, primeiro, vamos falar um pouquinho do cenário. Como é que está o cenário hoje? Bom, Brasilzão, a gente tem juros subindo, tá? A nossa Selic que vinha numa trajetória de queda aos 2, 3 meses já começou a mudar essa trajetória para voltar a sair. Então lembra que eu falei que as pessoas não gostam de mudança no cenário, o cenário mudou, começou a tomar uma trajetória que não estava prevista. A gente já está precificando a Selic hoje, né? Está em 11,25, a gente já está precificando ela para o ano que vem, tem gente falando em 13,5. Isso é uma quantidade de subida de juros muito alta, certo? A mesma coisa acontece com a inflação. A inflação estava numa queda ali também, estava ali de certa forma estável, os números demonstrando que eles estavam bem comportadinhos. No meio do ano a gente chegou até a ter deflação em um determinado período, mas ela já começa a mostrar que ela está ficando um pouco mais nervosa, um pouco mais descontrolada ali. Tá legal? Então o nosso cenário posto financeiro é esse. Do ponto de vista fiscal, a gente ainda tem o nosso governo sem demonstrar que eles estão a fim de resolver o problema de dívida, né? Ou seja, de gastar um pouco menos, de se mostrarem mais responsáveis. É por isso que o mercado também pede que a gente suba os juros, tá? Porque o pessoal começou a perder a confiança no nosso governo aí. E do ponto de vista de política mundial, a gente tem vitória de Trump nos Estados Unidos, a gente tem algumas guerras estourando, a Síria começou ali uma revolução interna também recentemente. Tudo isso mexe um pouco com os ânimos dos investimentos no mundo, certo? Por quê? Porque isso pode vir a gerar efeitos ou consequências que a gente não consegue hoje prever. Lembra que eu falei que os caras não gostam de instabilidade, de não ser previsível? Quando começa a acontecer esse monte de coisa, a galera fala, opa, vai que essa guerra na Síria, vai que alguma coisa por ali, tem algum reflexo em preço de barril de petróleo, eu prefiro tirar aqui o meu time de campo e esperar por um momento um pouquinho mais estável.
Tá legal? Bom, então, dado esse cenário, o que é que nós podemos fazer para proteger o nosso dinheiro, né? Aquilo que nos cabe, aquilo que como diz o pessoal aí, como é que eu cuido do meu? Vamos lá, primeira coisa que eu queria te dizer, é diferente se você já é um investidor experiente, tá? Mas que tem um perfil muito conservador, ou seja, eu tenho um volume grande de grana, mas cara, eu já tenho negócios, eu sou empresário, eu não tenho como ficar arriscando demais o meu dinheiro que está guardado, porque esse aqui é o meu colchão, eu preciso que isso aqui esteja seguro, ou seja, eu preciso ser bastante conservador, ou simplesmente não gosto, né? Eu quero ser conservador, ou eu sou alguém que está começando agora. Esse monte de mudança para lá e para cá, essa coisa chacoalhando para um lado e para o outro, me deixa perdido, me deixa confuso. Então, para pessoas que não querem experimentar nenhum tipo de balanço, a coisa mais segura que existe, isso não é uma recomendação, tá? Mas é fato que o que é tido como o nosso padrão de estabilidade e segurança, risco quase zero, Tesouro Selic. Não basta ser qualquer tesouro, tá, pessoal? Tesouro Selic. Por quê? Porque, bom, se você pegar um tesouro pré-fixado, você está travando uma taxa ali, 13% ao ano. Como a gente está no mercado incerto, o que vai acontecer se os juros subirem ainda mais? O seu capital principal ele vai ser desvalorizado, ele vai sofrer um deságio no mercado, tá? Tem outros vídeos que eu explico melhor por que esse efeito acontece, mas é a marcação ao mercado. Então você pode ver o seu patrimônio no curto prazo diminuir, tá? A mesma coisa acontece com o IPCA. Como você está travando um IPCA mais alguma coisa, esse mais alguma coisa pode vir a subir. Você vai sofrer o mesmo efeito de marcação ao mercado, você vai sofrer o mesmo problema de ver o teu patrimônio eventualmente chacoalhar e balançar e tomar um calor ali no curto prazo, tá legal? Então, o ideal para quem não quer ver balanço nenhum é você colocar o seu dinheiro em Tesouro Selic ou outros investimentos que estejam atrelados à Selic. Pode ser um CDB, pode ser uma LCI, pode ser uma LCA, um CRI, um CRA. Lembra que cada um desses, inclusive, tem riscos diferentes. Tem um outro vídeo aqui em que eu falo sobre renda fixa também. Então não sai comprando qualquer coisa. Nesse momento é muito importante você precificar, porque com o tesouro estando alto e subindo, né, com uma trajetória de alta, você precisa cobrar um prêmio maior para qualquer investimento fora do tesouro. Então, eu vou pegar um CDB, ou uma LCI, ou um CRA atrelados a CDI. Tá bom, mas você tem que cobrar um prêmio legal em cima do CDI que você está agora, tá? Em cima da Selic. Por quê? Porque a Selic está subindo. Então, pô, se eu posso ganhar, no final do ano que vem, 13,5% livre de risco, na boa, sentadinho ali, só vendo o dinheiro crescer, para que eu vou ficar avaliando quem é a empresa que está emitindo aquele crédito, quem é o lastro daquele CDB ou daquele LCI que eu estou comprando, certo? Precisa ter um prêmio maior. Tá? Isso a gente já explicou, outros vídeos de renda fixa aí. Então, o básico do básico do básico, Tesouro Selic. Ele está em trajetória de alta, ou seja, possivelmente ele vai continuar subindo. Você vai evitar a marcação ao mercado, que é ver o seu patrimônio no curto prazo dar aquela sofrida, certo? E você ainda vai ter uma remuneração interessante, porque se a Selic tivesse como lá atrás a 2% ao ano, você está perdendo dinheiro. Agora, com a Selic a 13, 11,5, né, 11,25 que estamos agora, prevista para subir para 13, pô, é um patamar bastante interessante, né? É um problema para o mercado, mas para você como investidor, é um patamar interessante de renda, tá legal? Então o Tesouro Selic pode sim ser uma ótima alternativa para proteger o seu patrimônio. Onde você consegue comprar o Tesouro Selic? Cara, basicamente em qualquer corretora. Tá? Então você consegue comprar no Nubank, não são as caixinhas, vai lá no Investir, preenche o seu perfil, abre uma conta de investimento, você tem lá uma opção de Tesouro Selic. No Inter você vai ter também, no C6 eu não me lembro, mas eu acho que tem também Banco BTG, na XP, enfim, nas maiores corretoras você vai encontrar a possibilidade de investir direto no Tesouro Selic, tá legal? Lembrando, de novo, não é uma recomendação, só aqui o que eu faria para proteger o meu dinheiro, o que eu farei, inclusive, com parte do meu dinheiro. Que vem para o segundo ponto. Se você é um pouco mais experiente em investimentos, tá? Você já investe, já conhece alguns produtos, já botou o pé na água em diferentes áreas ali do investimento, você sabe que o último almoço grátis do mercado, ou seja, a última coisa que você consegue fazer que não te custa nada e dá um resultado legal, é a diversificação. Então você precisa botar o seu dinheiro em diferentes lugares ao longo do tempo, ao longo da construção da tua carteira. Isso não é diferente agora. Por quê? Se de um lado você tem produtos como o Tesouro Direto,
ou CDBs atrelados ao CDI, coisas desse tipo, que estão te provendo uma segurança maior no curto prazo e um rendimento interessante no curto prazo, você tem outros produtos que podem te oferecer uma grande oportunidade de entrada. Por exemplo, você tem fundos imobiliários hoje, de novo, não é nenhuma recomendação, mas você tem fundos imobiliários hoje que estão te pagando um rendimento real de mercado, livre de imposto de renda por enquanto, os dividendos ali, né, a remuneração mensal que você vai receber daquilo, com um yield altíssimo, ou seja, com uma remuneração, uma taxa atrelada altíssima. Por quê? Exatamente porque como a Selic subiu, o valor da cota acaba caindo para compensar essa mudança no mercado. O fundo imobiliário, para ele continuar se tornando interessante para a entrada, a cota precisa cair, pressiona o valor do fundo para baixo. Tá legal? Então, você gera uma distorção momentânea em que o valor patrimonial, ou seja, o valor daquele prédio, né, falando de um fundo de tijolos, o ativo real continua com um preço do mercado, não teve nada porque dilapidou esse valor desse patrimônio ali, o que tenha afetado esse valor real, mas o valor de cota acabou caindo bastante. Por quê? Para conseguir balancear o rendimento de curto prazo. Então você tem aqui uma ótima distorção para você poder entrar num produto desse, ganhar no futuro com a valorização da cota, porque possivelmente esse yield não vai ficar com essa marcação ali, e você provavelmente vai ter uma marcação do quê? Desses aluguéis sendo reajustados ao longo do tempo de acordo com o mercado também, porque a inflação está aí também se descontrolando, então esses contratos vão naturalmente ser também ajustados. Tá certo? Então, é um tipo de produto que está sofrendo muito no curto prazo. Existe sim uma grande chance de você botar o seu dinheiro hoje lá e ver o valor dele diminuir. Por quê? Porque se a Selic subir de novo, ele vai sofrer outra marcação ali para baixo. O mercado vai pressionar ele mais para baixo de novo, tá? Mas você está contratando para o longo prazo uma remuneração excelente. Você está comprando um ativo com muito valor por um preço bastante descontado no curto prazo devido a essas distorções do mercado. Tá legal? Uma lógica muito similar vale para empresas, ou seja, para as ações da bolsa. Você tem empresas que a dívida dela é ajustada pela Selic, ou seja, ela vai sofrer no curto prazo com o valor de uma dívida que cresce. Você tem uma empresa que ela vai ter o valor dela percebido, o valor, vamos dizer assim, que o investidor aceita pagar reduzido, porque agora ela tem uma competição com um CDI mais alto, com uma Selic mais alta, mas por trás daquela ação, por trás daquele númerozinho, né, daquele ticker na bolsa, daquele papel, você tem uma empresa excelente que tem condições de gerar valor para você por muitos e muitos anos. Então você está aproveitando um momento em que ninguém está olhando para aquele patinho feio ali para ir lá e comprar um pouco mais daquelas empresas, um pouco mais de bolsa, um pouco mais de fundo imobiliário e montar uma posição que no longo prazo ela tende a ser mais interessante. Ou seja, no momento em que o CDI voltar a cair, quando isso voltar a acontecer e ele começar a voltar para um patamar mais comportado, esses ativos que você comprou barato vão começar a ser reajustados, vão começar a valer mais, vão começar a ser mais encantadores, mais procurados, e aí você garantiu a compra desse ativo lá atrás. Então, por que é importante você ter essa diversificação? Você aproveita o momento atual com taxa, né, para remunerar o teu capital no curto prazo também, mas você se posiciona para quando esse momento voltar a mudar. Tá legal? O dólar, mesma coisa. Talvez com o dólar a 6 e pouco agora esteja bastante alto para você montar uma posição relevante lá fora, mas se está sobrando dinheiro, se você já tem, se você não tem patrimônio nenhum em dólar, cara, começa a comprar um pouquinho. Porque muita gente, quando o dólar estava a 5, falava, pô, com dólar a 5 eu não vou comprar empresa lá fora. E o dólar vai bater 6. Então, será que no futuro esse dólar não vai bater 7, 8? Não estou dizendo agora, mas lá na frente. Então, nesse curto prazo, talvez ele volte um pouco mais, talvez não. Como a gente não tem como saber, se você não tem posição nenhuma lá fora, vale a pena dar uma olhadinha também, tá? Talvez com um pouco menos de apetite agora, já que, né, o dólar ainda está lá em cima, mas é uma coisa interessante também. E para quem já é um pouco mais experiente, montar essas posições é sim proteger o seu capital também. Porque por mais que você vá sofrer no curto prazo, fazendo uma boa análise de um fundo imobiliário, fazendo uma boa análise de uma empresa, fazendo uma boa análise de uma empresa lá fora ou de um ETF lá fora, né? Todos esses produtos, a gente tem vídeo sobre eles no canal, tá? Mas se você souber fazer uma boa análise e escolher, né, os bons ativos, os bons fundos, as boas ações, os bons ETFs, você está montando uma posição que é sim, vamos dizer assim, conservadora no que tange ao longo prazo, porque aquilo dificilmente vai sofrer ao longo dos anos. Existe risco, sim,
Por isso que, se você não sabe o que você está fazendo ainda, calma, não seja afobado, vai estudar primeiro, deixe seu dinheiro ali no Tesouro Selic, segurando um pouquinho, aproveitando essa rentabilidade. Você está sendo bem pago para poder esperar e estudar, tá? E você ainda vai ter, por algum tempo, essa oportunidade de se posicionar nesse mercado também. Tá legal? Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Bons negócios para vocês. Te acalma. Eu sei que o momento às vezes parece muito turbulento, mas se a gente tiver a mãozinha, né, a mão na consciência aí, pensar direitinho no que a gente está fazendo, dá para usar isso como uma oportunidade legal também para se proteger. Tá legal? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.